Bom dia, e a pérola hoje que eu tenho para deixar com vocês está em Filipenses capítulo 4, dos versículos 6 ao 7, ela diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, pela oração, pela súplica, com a ação de graça. E a paz que excede todo entendimento guardará o seu coração, os seus sentimentos em Cristo Jesus. Então, gente, esse versículo dá uma estratégia para a gente quando a gente estiver passando por alguma tribulação, uma inquietação, uma falta de paz. Ele diz, olha, quando estiver passando essa agonia dentro de você, leva para Deus, apresenta a Deus através de oração, de súplica, agradecendo, com coração grato, né? Com ação de graça. E quando você menos esperar, a paz que é inexplicável, não a paz que o mundo dá, a paz virá sobre você e vai te guardar. E é verdade, gente, eu queria compartilhar rapidinho com vocês um pedaço do meu testemunho, né? Eu tenho várias histórias para contar, mas em relação quando eu passei pela prova com o meu falecido marido, Medeiros, né? O mais belo dos belos. Eu me lembro de uma ocasião quando ele estava fazendo a quimioterapia por 6 meses. E aí, depois de 6 meses fazendo quimio, rádio, né, os tratamentos devidos, nós receberíamos alta, né? Ele seria curado. E eu me lembro que no caminho do médico, após os 6 meses de tratamento, cheios de fé e esperança e alegria em Deus, eu lembro do meu esposo, né? O meu falecido esposo dizendo: hoje é o dia da minha vitória, né? Hoje vamos pegar o resultado que eu tô curado em nome de Jesus. E eu lembro que antes de estacionar o carro eu falei para ele: eu quero fazer uma oração. Nós cremos no poder de Jesus, nós oramos por isso, né? Todo esse tempo pelo milagre, nós cremos que Deus é poderoso para fazer o milagre, mas nós não sabemos qual vai ser a resposta. Eu preciso fazer uma oração. E a oração que eu fiz foi dizendo: Deus, se o Senhor disser sim, o Senhor é Deus. Se o Senhor disser não, o Senhor é Deus. Se o Senhor disser não, o Senhor é Deus. E nós iremos glorificar o teu nome em todo o tempo. Vamos te dar glória, seja sim, seja não. Eu fiz essa oração e ele concordou. E nós entramos naquele médico e aí sentamos e aí o médico começou a falar de alguns tratamentos. E eu lembro que o meu esposo olhou para ele e disse: peraí, não, para, o que você está fazendo? Aí o médico: tô lhe explicando os tratamentos. Ele: que tratamento? Eu terminei. Hoje seria o dia do resultado final, né? Você disse que com 6 meses ia dar tudo certo, não sei o que. E eu tô vindo aqui só para buscar os resultados. E o médico vira pra gente e fala, até me emociono, né? Porque sempre é bem difícil, mas o médico pega e fala: não tem o que fazer. Os tratamentos que eu tô te apresentando, eu não me lembro as palavras, mas era basicamente assim, para estender os seus dias, né? Para te dar uma vida melhor. Gente, naquele momento eu não sabia o que fazer. Eu falei: eu preciso ir no banheiro. Me deu um desespero. Eu nunca senti uma dor tão forte em toda a minha vida. Eu saí correndo pro banheiro. Eu sentei naquele banheiro e eu tentando segurar as minhas lágrimas, porque eu precisava ser forte, né, pro meu marido, de voltar para aquela sala. Mas as lágrimas caíam de muito. Eu tentando segurar, mas era assim um rio. E eu dizia: Jesus, por favor, me ajuda. Eu não tô entendendo, gente. Era uma coisa tão desesperadora que a minha vontade era sair correndo, abrir a porta daquela clínica e sair gritando e quebrar tudo e desaparecer da face da terra. Era um desespero de alma. O meu mundo desabou naquele momento. Eu estava desesperada porque o amor da minha juventude tinha recebido uma sentença de morte. Mas saí daquele banheiro, né? Enxuguei as minhas lágrimas, encontrei com ele no corredor. Ele já vinha saindo assim, não deu uma palavra. A gente entrou no carro, ele ligou o carro. Eu disse: para, desliga o carro. Eu estava tão desesperada. Eu disse: a gente precisa fazer uma oração. Eu urrava naquele carro e eu dizia: Jesus,
Antes de entrar nessa sala hoje, eu falei para você que eu ia te agradecer e que eu ia confiar e que eu ia te glorificar, fosse sim, fosse não. Não estou entendendo, mas eu quero entregar as nossas vidas e orei e glorifiquei, mesmo com o coração em pedaços. Foi a oração mais difícil, foi a ação de graças mais difícil da minha vida. E eu terminei a oração e eu me voltei assim para ele e disse: agora a gente pode ir para casa. Ele ligou o carro. Gente, sem brincadeira, eu acho que 2, 3 minutos, quando ele começou a dirigir, eu recebi uma direção do alto. E o Espírito Santo começou a falar o meu coração. E eu comecei a falar para ele o que Deus ia falando. Né? E eu virei para ele e disse: Belo, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas a gente vai viver cada dia como se fosse o último. A gente vai louvar a Deus, a gente vai viver, a gente vai fazer tudo o que precisa ser feito e a gente não vai se preocupar com amanhã. O que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2, daqui a 6, a gente não vai se preocupar, mas a gente vai viver todos os dias intensamente para o Senhor. Amém? E ele vira assim para mim e disse: amém, é isso mesmo, mami. Ele me chamava de mami. E depois de tudo isso, dessa oração, desse clamor, desse abrir de coração e agradecer a Deus, mesmo sem entender o que estava acontecendo no meio da dor, a paz que excede todo entendimento guardou o meu coração e o coração do Medeiros. E a gente viveu os melhores anos das nossas vidas juntinhos, mesmo no Vale Tenebroso. Com muita cirurgia, com muita quimioterapia, mas a gente tinha paz e alegria de coração. E eu queria deixar isso para vocês meditarem. É possível sim, como diz Filipenses 4, de 6 a 7. É possível, quando você estiver inquieto, agoniado, passando por tribulação, é possível encontrar a paz. Ore, clame, apresente a Deus as suas dificuldades. E a paz, e agradece, e a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração. Amém? Que Deus te abençoe e te dê um dia de vitória.